Povo! Bem-vindos à nossa aula de História do Nono Ano. Eu sou o professor Marlon. É um prazer estarmos juntos e junto comigo e com você tá aqui o Ezion, dê um oi pra ele e vamos juntos viajar pela história da Segunda Guerra Mundial. Sim, e você virá conosco, mas para isso, traga junto o seu lápis, caderno, caneta, anote as informações que nós vamos conversar nesta aula, vamos dar algumas dicas para você, é importante você anotar, para que você possa continuar estudando, aprendendo sobre a Segunda Guerra Mundial. Anote o que nós vamos conversar. Combinado, bebê? Então vem com a gente, criança, porque nós vamos contextualizar a Segunda Guerra Mundial através da análise de fontes históricas. Vamos trazer algumas imagens, algumas informações que vão te ajudar a refletir mais sobre o que foi a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, aliás, para começar e te aquecendo, uma pergunta fácil. Ela envolveu dois grupos de países rivais. Você lembra quais eram esses grupos de países rivais? Bem tranquilo, lembra? Aliás, contextualizando um pouco de imagens, aí você tem na sua tela embaixo uma imagem da cidade de Varsóvia, capital da Polônia, que foi destruída pelo cerco da Alemanha nazista lá no início da Primeira Guerra Mundial, em setembro de 1939. Então, uma imagem de destruição após a invasão da Alemanha à Polônia. Deu tempo de pensar? Os dois grupos de países rivais quais eram, lembram? O Eixo e os aliados. Isso. O eixo era formado por Alemanha, Itália e Japão. Aliás, eu trouxe aqui um mapa para você, mais ou menos mostrando os países do mundo em 1939, os que estavam já diretamente na guerra em 39. E destacado em preto para você, os países do eixo, Alemanha, Itália e Japão e as suas colônias e os territórios que eles haviam conquistado antes da guerra. E os aliados, que eram mais de 50 países no total que participaram do grupo dos aliados, os principais, Inglaterra, Estados Unidos, União Soviética, a França Livre, entre muitos outros. O Brasil, inclusive, participou da Segunda Guerra Mundial junto dos aliados, declarando guerra em 1942 contra o Eixo. Aqui eu trago um gráfico para você e é muito importante sempre que estudamos história analisarmos muito bem os gráficos. Essas informações aqui dão conta de que a maior parte dos mortos na Segunda Guerra Mundial era de civis. Por que isso aconteceu? Aliás, antes de refletirmos sobre isso, este gráfico mostra aí para você as informações. Então, em vermelho no gráfico, você sempre vai pegar a legenda, mostra os militares mortos em números de milhões. E em laranja no gráfico, os civis mortos. Então, você tem uma comparação. E em azulzinho, em relação ao percentual total da população, quantas pessoas morreram. Você vai perceber que na maioria dos países, você tem os civis como muito mais mortos do que os militares. Muito mais. E aqui, neste gráfico aqui, mais ao lado direito da sua tela, vai aparecer para você, você tem que, entre os aliados, 58% de total de mortos da guerra, do total, 58% eram civis dos países aliados. Então você tem um grande número de civis mortos, principalmente do lado dos países aliados. Por que isso aconteceu? A partir dessas guerras do século XX, Primeira Guerra Mundial e outras, todo o país passou a estar empenhado na guerra e também a ser vítima da guerra. Então, com ataques feitos às cidades que tinham como alvo a população civil, a Segunda Guerra Mundial escancarou isso muito mais, matando muito mais população civil do que mesmo os militares. Aqui eu trago para você uma cena do filme O Grande Ditador, de 1940, onde o Charlie Chaplin faz um alerta sobre os perigos da guerra e do domínio de outros povos por ditadores. Então, a temática do filme é basicamente essa, o perigo de um ditador dominar vários povos. Então, ele tenta fazer uma sátira, mas que ao mesmo tempo é um alerta sobre os perigos de ditaduras e os perigos de levar o mundo a uma guerra. As artes, elas trazem leveza e alegria, mas também as artes exercem um papel fundamental ao incentivar a reflexão. Não só os filmes, mas as artes plásticas, a escultura, a dança, a fotografia, as artes em geral, elas têm também esse papel de reflexão sobre o que está acontecendo na nossa vida e ao nosso redor. E os filmes entram nessa categoria de nos trazer também
a reflexão e vale a pena assistir O Grande Ditador e entrar nessa reflexão sobre os perigos de governos ditatoriais e os horrores da guerra. Falando aí sobre o início da guerra, relembrando com você, o expansionismo dos países do eixo levou o mundo à Segunda Guerra Mundial. Então, Itália, Japão, Alemanha e seu expansionismo acabou levando o mundo a essa guerra. A inoperância da Liga das Nações, que foi criada lá logo após a Primeira Guerra Mundial e era inoperante, aliado a isso ainda, a política de apaziguamento dos demais países europeus, tudo isso contribuiu para o fortalecimento do eixo. Então, uma Liga das Nações inoperantes e a política de apaziguamento dos países capitalistas que tinham mais medo da União Soviética, do capitalismo, do comunismo da União Soviética, do que dos governos totalitários da Alemanha, da Itália, essa inoperância e essa política de apaziguamento contribuiu para fortalecer Alemanha, Itália e Japão. Então, essas ideias totalitárias, essas ideias fascistas da Alemanha e da Itália cresceram com essa inoperância dos demais países. E aí, a imagem para você, mostrando esse aspecto também militarista, num desfile em setembro de 37 em Munique, na Alemanha, de Benito Mussolini, mais à esquerda, e Adolf Hitler, mais à direita da sua tela. O início real da guerra foi em abril de 1940. Esse foi o início real e foi marcado pelo rápido avanço da Alemanha na Europa. Não começou em 1º de setembro de 39? Sim, a invasão da Alemanha sobre a Polônia. Mas a partir daí nós tivemos a chamada Guerra de Mentira e a partir de abril de 40, sim, os movimentos sem parar e sequenciais de guerra. E a Alemanha avançando constantemente sobre seus inimigos. A tática da Alemanha de avançar sobre os inimigos, a chamada Blitzkrieg, guerra relâmpago, inovando a forma de atacar, tendo como alvo primário as comunicações inimigas, as torres de comunicação, as estradas. Então, deixar o inimigo aí sem grande poder de reação. A França, exatamente a partir dessa tática, caiu em poucas semanas de combate e a fotografia com um grande poder na guerra. Essa imagem de Adolf Hitler em Paris, na frente da Torre Eiffel, quase que mostrando que a França agora era sua, e realmente a França passou a ser da Alemanha depois de cair em poucas semanas. Então há um peso grande também das fotografias durante a guerra. E a intenção de mostrar essa fotografia de 23 de junho de 1940 é exatamente essa. O poder de Hitler agora dominando a França, um dos seus grandes inimigos. Exercício para você, analise bem essa charge. Onde está escrito, você é o próximo. É o que o Hitler está dizendo a Winston Churchill, o primeiro-ministro da Inglaterra. Na parede, sobre eles, chapéus e cartolas de países que já tinham sido vencidos pela Alemanha. Em qual contexto essa imagem foi produzida?
em seu rápido avanço pela Europa, após derrotar a França, a Alemanha mirou seus esforços sobre a Inglaterra, na chamada Operação Leão Marinho. E é nesse contexto do avanço da Alemanha sobre a Inglaterra que você tem então essa imagem. Você é o próximo. Nenhum adversário ainda havia resistido à Alemanha. Então a Alemanha indo para cima da Inglaterra, anunciando que a Inglaterra seria a próxima a ser derrotada. A Alemanha havia derrotado todos os países europeus rapidamente, incluindo a França. A Operação Leão Marinho, que foi iniciada em julho de 1940 e durou até maio de 1941, visava derrotar a Inglaterra, mas não teve sucesso. Mas a charge foi publicada nesse contexto do avanço da Alemanha sobre a Inglaterra, imagens de guerra. A resistência também é um elemento importante na Segunda Guerra Mundial, como na maioria das guerras. Muitos civis resistiram à ocupação nazista, usando armas simples e muitas vezes obtidas em pequenas batalhas contra os inimigos. Na imagem, inclusive, você tem um membro da resistência francesa que lutava contra a Alemanha, que havia invadido a França desde 1940. Mas havia então uma resistência francesa lutando contra agrupamentos de soldados alemães. Resistência muito importante, não só na França. Foram decisivos no combate ao nazismo na França, na Itália, na Iugoslávia, na Noruega, na União Soviética. Em vários lugares houve resistência de civis, população comum, lutando contra os invasores. Então a chamada resistência. Participação feminina também foi muito marcante na Segunda Guerra Mundial e mudou muito o status feminino em toda a sociedade depois da Segunda Guerra Mundial. Houve uma entrada maciça de mulheres no mercado de trabalho, gerando mudanças na sociedade. Isso gerou um enorme impacto social. Elas ocuparam funções que antes eram consideradas masculinas. E também, em vários países, elas se alistaram nas Forças Armadas. Aqui você tem a imagem do lado esquerdo da sua tela de um cartaz dos Estados Unidos, do Exército dos Estados Unidos, mostrando aqui 3 mulheres em diferentes ocupações e com a frase embaixo, soldados sem armas. Então as mulheres também eram importantes nas Forças Armadas dos Estados Unidos, no Exército e na sociedade em geral, por estarem participando sim da guerra, mas aqui no caso mostrando mulheres que participavam da guerra, mas sem armas. Participação feminina extremamente importante e valiosa durante a Segunda Guerra Mundial. E ainda, os mapas também são um recurso importante para analisarmos guerra quando falamos em história. Muito importante os mapas. O ataque da Alemanha contra a União Soviética na chamada Operação Barbarossa e o ataque do Japão contra os Estados Unidos lá na base militar naval de Pearl Harbor, no Havaí, esses dois eventos em 1941, colocou os dois países, União Soviética e Estados Unidos, na Segunda Guerra Mundial contra o eixo. Causou um equilíbrio na guerra e uma posterior virada dos aliados. Aqui eu destaco para você o mapa da Operação Barbarossa, o ataque da Alemanha a partir da Polônia sobre a União Soviética e as várias frentes abertas de luta. Principalmente, esse mapa destaca para você a tática da terra arrasada, o recuo da União Soviética para dentro do seu território e a linha, então, dessa marcação desse recuo em dezembro de 1941, cuja ideia era proteger Moscou. E essas flechas aí que mostram os ataques alemães, o destaque maior para a flecha mais ao sul e o ataque a Stalingrado, aí uma das maiores batalhas da Segunda Guerra Mundial. Importante, análise de mapas sempre que estivermos falando de guerra. E ainda, análise de charges de imagem, mais uma para você. Essa charge acima, ela foi produzida em 1942, no contexto da invasão da Alemanha à União Soviética, e da Operação Barbarossa. Considerando os elementos observados na imagem, eu vou dar um tempinho para você observar, e o contexto envolvido aí em 1942 dessa imagem, qual a interpretação para essa charge?
Então vamos analisar alguns elementos dessa chart. Você percebe mais ao lado esquerdo a figura de Adolf Hitler com uma cara de zangado ordenando para o seu exército avançar. Você percebe os soldados avançando e uma expressão até de medo, num cenário todo branco marcado de neve, esses soldados avançando, se transformando em suásticas. Então essa ideia da obediência cega ao líder, até que esses soldados se transformam em cruzes. Você percebe então que esse é um cartaz feito na União Soviética. É exatamente a ideia de incentivar os soviéticos a resistir à invasão alemã, afirmando que os alemães vão todos morrer ao invadir a União Soviética. Então ela mostra o Hitler indicando o caminho que leva os soldados alemães à morte. Eles estão caminhando para serem mortos. O ambiente coberto de neve, claro, referência à União Soviética, onde a Alemanha de Hitler sofreu suas primeiras derrotas na Segunda Guerra Mundial e, aliás, houve uma virada aí na guerra para o destino alemão e a Alemanha, depois da tentativa de invasão à União Soviética, só passou a recuar até sua derrota final na Segunda Guerra Mundial. A fotografia, a comunicação em geral na Segunda Guerra Mundial, a fotografia e a pintura, eles expuseram a guerra de uma forma mais acessível a todos. Então, como você viu em charges, em fotografias, era possível o entendimento da guerra a todas as pessoas, através de desenhos, de pinturas ou de fotografias. As charges, que nós já vimos em exercícios dessa aula, ilustravam em curtas mensagens as opiniões políticas que eram divulgadas no momento. As comunicações tinham um grande alcance, maior até do que na Primeira Guerra Mundial. E os jornais, como aqui, por exemplo, a capa do jornal O Globo, de 8 de maio de 1945, falando exatamente do final da guerra. Winston Churchill e Truman anunciam a vitória, falando sobre a morte do Hitler, falando sobre o Japão pedindo paz, ou seja, muitas informações no jornal, e o jornal tratando da guerra e trazendo informações mais próximas da população. Jornais, rádio, os cinejornais, eles traziam o dia a dia dos campos de batalha para a população. Então a população, mais ainda do que na Primeira Guerra Mundial, acompanhou a Segunda Guerra Mundial diariamente, cotidianamente, o tempo todo. Os jornais traziam informações repletas do que estava acontecendo na guerra, com repórteres cobrindo a guerra lá presencialmente, inclusive. Então a comunicação foi fundamental para que toda a população conhecesse exatamente o que estava acontecendo na Segunda Guerra Mundial. E o cinema, obviamente, trata muito de Segunda Guerra Mundial. É um dos temas mais recorrentes do cinema, a Segunda Guerra Mundial. São milhares de filmes e de documentários que retratam desde acontecimentos específicos da guerra, personagens marcantes, episódios heróicos ou o dia a dia de quem estava na guerra, na frente de batalha. Então você tem aí inúmeros elementos retratados pelo cinema que tem como tema a Segunda Guerra Mundial. Estudar a Segunda Guerra Mundial através dos filmes do cinema também é uma boa forma de aprender, de não só se usar a visão do diretor como sendo a verdade, mas a partir disso, você próprio fazer as suas pesquisas sobre aquilo que o filme está tratando, ver se aquilo realmente foi daquela maneira, qual a visão colocada, quais os fatos históricos que estão por trás daquele filme. É uma boa maneira de você aprender um pouco mais de história. Um exercício aí pra gente. As revistas em quadrinho também aproveitaram da temática da Segunda Guerra Mundial. Não foi só o cinema. Também se aproveitaram disso para vender suas histórias. Claro, além de servir de propaganda. Jornais, imagens, charges, pinturas, fotos também eram propaganda de guerra. Observe aqui a capa ao lado, de março de 1941, desta revista em quadrinhos dos Estados Unidos. O que é possível perceber nessa ilustração olhando bem para essa capa? O que você consegue perceber?
A capa em questão é da edição número 1 do gibi do Capitão América, de março de 1941. Personagem criado aí pelos Estados Unidos, que seria um herói dos Estados Unidos na luta na Segunda Guerra Mundial. Você percebe nos elementos da capa que o personagem do Capitão América está socando Adolf Hitler, bem ao centro da imagem. Ele vestido com as cores da bandeira dos Estados Unidos, então um personagem que representa o país, socando o vilão, no caso Adolf Hitler, e ainda você percebe outros militares alemães cercando o Capitão América, e aqui mais embaixo, no canto inferior esquerdo, um militar com a suástica também no braço direito, atirando no Capitão América, mas o seu escudo indestrutível impedindo que ele fosse atingido por esse tiro. Então você percebe aqui um elemento aí mostrando a força dos Estados Unidos que iriam combater o grande vilão, que seria, no caso, segundo a revista, o Adolf Hitler. Nesta aula, você viu que as imagens são um importante veículo para a transmissão de informações, opiniões e visões sobre um acontecimento. Numa guerra, as imagens também servem como forma de propaganda, incentivo ou até mesmo para inferiorizar o inimigo. Então, elas são importantes tanto para estudar uma guerra, as imagens, os mapas, as charts, os filmes, quanto como propaganda e usadas durante uma guerra. É isso, galera. Ficamos por aqui nessa aula. Bons estudos para você. Tchau, povo!